Eu até tinha feito aqui, eu anotei da aula passada, tinha feito o quadro aqui, o senhor estava falando da função, código, ia falar dos programas. Faltou concluir, né? Eu tinha falado de função e código, faltava concluir, né? Eu acho que tinha ido função e código, mas se quiser retomar um pouco, aí depois acho que era programa, operação, e o centro organizacional. É isso que eu anotei aqui. Bom, então já está gravando? Posso começar, né, Lucas? Pode. Tá bem. Olha, boa noite a todos. É uma satisfação poder voltar aqui e dar a segunda participação minha neste curso. O foco que a gente pretende dar é um foco muito específico, uma visão muito peculiar ou particular a respeito da sociologia constitucional inspirada na teoria dos sistemas. Então, na aula da semana passada, na última aula que nós tivemos, eu estava discutindo com vocês a relação entre direito e política, entre política e direito, falei do duplo intercâmbio entre o direito e a política, o que o direito oferece e o que leva como retribuição da política num plano. Direito legitima as premissas oferecidas pela política, a política oferece as premissas de decisão. Num segundo plano, para ter uma dupla troca, né, o direito autoriza o uso da força e a política executa as decisões. Então, esta era uma parte da construção da semana passada a respeito da relação entre direito e política. Depois, ainda na aula da semana passada, fazendo a recapitulação, eu fiz uma comparação entre a decisão política e a decisão jurídica, ou entre a legislação e a jurisdição. E disse, olha, a decisão legislativa, ela tem as características de uma decisão programante. A decisão jurídica, ao contrário, tem características mais acentuadas de uma decisão programada. Num caso, na decisão política, eu posso falar na fixação de uma direção política. No caso da decisão jurídica, ainda que ela possa eventualmente ter consequências políticas, interferir na política, sem dúvida alguma isto ocorre, mas é uma decisão muito mais detalhadamente programada e, portanto, necessariamente autocontida. Ela tem que levar em consideração um conjunto de estruturas e de elementos jurídicos que é muito diferente do conjunto de estruturas e de elementos que a política considera no seu processo decisório. Eu disse também que a decisão política ela tem se vale de uma ampla inclusão temática, enquanto que a decisão jurídica, por lidar com estas características mais autocontidas ou de uma decisão programada, lida com uma malha infinitamente mais restrita de inclusão temática, né? E, finalmente, eu disse, olha, a decisão política ela costuma ter um caráter mais teleológico, finalístico, e a decisão jurídica costuma ter uma característica, enquanto decisão programada, de trabalhar com programas comunicativos do tipo se então, que eu chamei de programas condicionais, e não programas teleológicos. Programas do tipo hipótese e consequência, se, então, por isso condicionais, ou então programas do tipo ilícito e sanção. São formas de programação da comunicação distintas. Disse também que o sistema jurídico possui algumas características que são infungíveis, que são identificáveis no sistema jurídico, mas que não estão presentes no sistema político. Por exemplo, enquanto o sistema político escolhe o que será objeto de decisão, o que lhe dá uma ampla margem de discricionariedade, de liberdade, de escolha dos temas, ele escolhe
e pode, eventualmente, tirar o tema da pauta. Né? Se a política tem estas faculdades, com o sistema jurídico, isso não ocorre. Na generalidade dos casos, salvo situações excepcionalíssimas, o julgador, o juiz, não é quem toma a iniciativa de um caso. Os casos chegam ao juiz, diferente da pauta do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que é criada pelo próprio Poder Executivo ou pelo próprio Poder Legislativo. A pauta do Poder Judiciário, a pauta dos tribunais, não é determinada pelos próprios tribunais, ainda que eu tenha problemas de pauta também com os tribunais. Enfim, eles não tomam a iniciativa a respeito dos casos que vão julgar. Eles são provocados. É diferente da liberdade de iniciativa que tem o parlamentar ou que tem o Poder Executivo. Além disso, diferentemente da política, que não fica auto-obrigada a decidir sobre o tema que escolheu decidir, ela não está obrigada a decidir, o Poder Judiciário, a respeito dos casos que recebe, propostos de iniciativa de terceiros, ele está auto-obrigado a decidir. Tudo isso faz uma grande diferença entre a decisão política e a decisão jurídica. Então, eu estava, num primeiro momento, apresentando as diferenças entre política e direito. A prestação da política para o direito, a contraprestação do direito para a política, as diferentes modalidades de decisão, e tinha dado início também, ainda nesta linha, de mostrar as diferenças entre a política e o direito, porque na continuação da aula, que aqui eu estou retomando o que falei na aula passada, na continuação da aula, o que eu vou mostrar é exatamente como, apesar das diferenças, eu tenho íntimas relações entre a política e o direito, e como, particularmente, as constituições desempenham um papel social muito importante para fazer esta conexão ou estabelecer esta aproximação entre direito e política. Eu tinha dito na semana passada, era o quadro que o Lucas projetou agora há pouco, e depois a gente disponibiliza para vocês completamente, porque eu tinha falado uma parte deste quadro, não tinha apresentado o quadro na íntegra. Eu tinha diferenciado sistema político, sistema jurídico e sistema econômico também, a gente poderia colocar na comparação, a partir de 6 elementos, sempre insistindo na diferença entre política, direito e economia. Eu tinha dito na semana passada, e expliquei alguma coisa, a respeito das diferentes funções comunicativas e códigos comunicativos, código e função. E faltava falar algo sobre programas, operações, meios de comunicação e centro organizacional, sempre no intuito de mostrar como política, direito e economia, dessa perspectiva, são coisas diversas, são coisas distintas. Sobre a função, eu vou retomar rapidamente, só para dar a continuidade com o que eu ainda não falei, mas para que vocês se relembrem do que foi dito na semana passada. Eu disse que a função da comunicação política, do sistema de comunicações que caracteriza a política, é a tomada de decisão coletiva. Uma função muito distinta da função do sistema jurídico, que é a função de generalização congruente de expectativas normativas, garantir a permanência de uma expectativa normativa de um direito ao longo do tempo. Alguém teve um direito frustrado, ele vai se valer dos mecanismos do sistema jurídico para fazer com que aquela expectativa frustrada pelos fatos seja mantida e, eventualmente, atendida, satisfeita. Então, a isso eu dei o nome de generalização congruente de expectativas normativas, pressupõe a desilusão de uma expectativa, o direito oferece tratamento a essa expectativa que foi desiludida pelos fatos. Eu tinha a expectativa de receber o apartamento que eu comprei em prestações. O apartamento não foi entregue.
Eu mantenho a expectativa de receber o imóvel, de receber uma multa, de receber uma alternativa. Eu mantenho a minha expectativa, apesar da frustração. O contrato dizia que dentro de um ano eu receberia o apartamento não ficou pronto. E, por conta disso, eu vou bater palma, eu vou ficar feliz? Não, eu insisto na minha expectativa. O direito serve para isso. Eu tenho uma nota promissória que vence no dia 10. Chega no dia 10, o devedor não paga o valor. O que eu vou fazer? Eu vou ficar contente com isso? Não, eu vou no cartório de protesto no dia seguinte, protesto o título, levo para o advogado executar. Eu tenho uma expectativa frustrada. São assim, sei lá, o locador tem a expectativa de receber o aluguel. O inquilino não paga o aluguel, ele entra com ação de despejo, falta de pagamento no dia seguinte. Enfim, eu sempre tenho alguém com uma expectativa frustrada. E o direito oferece um caminho, um leito institucional para o tratamento dessas frustrações. É diferente da política. Hoje nós estamos aí com alguns candidatos se insinuando para o eleitorado. O Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, o Lula, que se apresenta como uma alternativa, sei lá, quem mais está aparecendo aí na discussão? O Ciro Gomes, o Dória, o Moro. Todo mundo tem a expectativa hoje, né, de que possa ter alguma chance. Alguns dizem, não, o único que pode enfrentar o Bolsonaro é o Lula. O Bolsonaro, por sua vez, estimula que seja o Lula, porque ele pode se apresentar como o anti-Lula. Mas tem outros que imaginam que a terceira via possa crescer bastante entre estes dois polos, o Bolsonaro e o Lula. Mas hoje, todos têm a expectativa de que possam chegar no segundo turno. Vai perguntar ao Dória se ele não acha que pode chegar no segundo turno. Vai perguntar ao Bolsonaro se ele não acha que pode chegar ao segundo turno. Ou ao Lula, ou a qualquer um deles. Ou seja, aquela figura que caracteriza o processo de comunicação jurídica, uma frustração antecipada, meu ponto de partida é uma frustração, não é exatamente a mesma característica deste momento do processo político. Ninguém está frustrado. Está todo mundo otimista, está achando que vai chegar lá no segundo turno ou que vai ganhar a eleição. Eu tenho diferenças que são importantes. Isto não significa que entre a política e o direito eu não tenha relação. É claro, nós já vamos mostrar que essas relações existem. Mas são diferentes as estruturas, são diferentes os elementos, o formato da comunicação e a função que a comunicação desempenha em cada um dos sistemas comunicativos, a política ou o direito. A economia, por sua conta, eu vou falar menos da economia, porque diz mais respeito à sociologia da Constituição, a relação entre política e direito. Mas cabe também a gente ilustrar com algo a respeito da economia. Eu disse para vocês na semana passada que o sistema econômico ele tem outra função, não é garantir direitos, não é tomar a decisão coletiva. A função do sistema econômico não é resolver o problema da escassez, mas é tratar do problema da escassez. É o mais relevante problema da economia. É escassez de recursos, escassez de dinheiro, escassez de propriedade, escassez de tempo. Esse é o grande problema tratado pela comunicação econômica. Nem sempre resolvido, mas é o problema que a economia tem que enfrentar. O código de comunicação, a comunicação se diferencia sempre de forma binária, o sim e o não, o positivo e o negativo. O código da comunicação, no caso da política, é a diferença entre governo e oposição, maioria e minoria. É daqui que sai a tomada de decisão coletiva. Quem é que tem a maioria para aprovar uma proposta ou para vencer uma eleição? Então, gira a comunicação política em torno dessa binariedade. Pula de um lado para o outro. Uma hora um tem maioria, na eleição seguinte tem outro.
uma hora eu consigo aprovar o projeto, no projeto seguinte já não tenho mais a mesma maioria. Gira, está polarizada, gravita em torno do binário governo-oposição à política. Já o direito gravita em torno de outro binário. O lado positivo e o lado negativo, digamos assim, da comunicação jurídica, da garantia de direitos, gira em torno do binário conforme, desconforme ao direito. Ou poderia também usar lícito, ilícito, legal, ilegal, do ponto de vista jurídico, constitucional ou inconstitucional. Mas o ponto de vista jurídico não é o único cabível quando eu trato da diferença constitucional e inconstitucional. Isto pode ser objeto de tratamento político também. Eu consigo quórum qualificado para aprovar uma emenda constitucional. Mudo a Constituição, como tomada de decisão coletiva. Isto cria vínculos para quem vai ter que decidir com base na Constituição, ou que vai ter que interpretar a emenda constitucional, a mudança da Constituição. Se a emenda é compatível ou não com a Constituição, e, eventualmente, declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo constitucional, de uma emenda constitucional. É diferente o âmbito de tomada de decisão do legislativo em relação à Constituição ou do judiciário, do sistema jurídico em relação à Constituição. Olham para o mesmo fenômeno, têm relação com o mesmo fenômeno. A emenda constitucional sensibiliza o direito para a política, mas a declaração de inconstitucionalidade de uma lei também sensibiliza a política para o direito. As coisas estão relacionadas, apesar de serem diferentes. O Código do Sistema Econômico, ao contrário disto, não é nem governo-oposição, próprio da política, nem legal e ilegal, próprio do direito, mas é o código ter, não ter, possuir, não possuir. Quando eu estiver falando de escassez, é ter ou não ter, daí o problema da escassez, recurso para pagar uma despesa, ou para fazer um investimento, ou para saldar uma dívida. Bom, mas quando eu saldo uma dívida, esta é uma operação econômica que tem consequência jurídica ou que pode ter consequência política, sem dúvida alguma. O partido paga a sua conta perante os fornecedores de material para a campanha eleitoral, isto tem uma repercussão política. Eventualmente, aquela candidatura poderia ser desclassificada por conta de um problema econômico com repercussão política. Ou, eventualmente, eu me apercebo de que as contas foram pagas, mas foram pagas com caixa 2, o que caracteriza uma ilegalidade. A operação, pagamento, é uma operação econômica, mas pode, evidentemente, ter uma repercussão jurídica. É um pagamento obtido ou realizado com meios ilícitos. Claro que estas coisas estão relacionadas. Mas a política trata de governo-oposição, a ordem jurídica, o sistema jurídico trata da diferença legal e ilegal, conforme e não conforme ao direito, e a política trata a economia, trata da diferença ter, não ter, possuir, não possuir. São coisas diversas. Eu tenho formas de programação desta comunicação, isso ainda não tinha falado. Até aqui é revisão do que eu falei na aula anterior. O que eu vou falar agora não. É uma coisa que eu tenho a impressão que, a respeito dos programas, eu ainda não tinha entrado nesta... Ficou faltando falar de programas, de operações, de e-mails e de centro. As coisas mais importantes para eu entender a diferença entre os sistemas são essas duas que eu apresentei em primeiro lugar, a função e o código. Por quê? Para este modelo de análise, são exatamente esses dois elementos, função e código, que conferem fechamento operacional ao sistema.
a função desempenhada pela política, ou pelo direito, ou pela comunicação econômica, a função desse sistema de comunicação é uma função que cada um desses sistemas desempenha para a sociedade como um todo. Né? O direito não desempenha uma função para ele mesmo, nem a política desempenha uma função para ela mesma, nem a economia. Eles desempenham uma função com características peculiares, únicas, exclusivas, mas é a função que eles desempenham para a sociedade como um todo. É a função social do sistema específico. O sistema específico do direito desempenha a função para a sociedade como um todo de garantir direitos. Isso pode ter repercussão na política, pode ter repercussão na economia, mas a função da comunicação jurídica é garantir direitos. Nem a política nem a economia fazem isso. Daí se dizer que a função é infungível e é a função que fecha o sistema operativamente. É a partir da função que eu distingo o que é direito do que é política ou do que é economia. Porque cada um desses sistemas desempenha para a sociedade como um todo uma função diversa da do outro. Mas não é apenas a função que fecha o cerco, digamos assim, que fecha o sistema. Este fechamento é complementado pelos demais elementos que eu vou apresentar para este modelo, evidentemente, é uma maneira de se descrever a sociedade, mas é fechada também, principalmente, pelo código comunicativo utilizado. Porque quando eu estiver falando sobre conforme e não conforme ao direito, este é um tipo de comunicação processável pelo sistema jurídico, o que interessa ao sistema jurídico. E não pelo sistema político ou pelo sistema econômico, ainda que possa ter repercussão nesses sistemas. A mesma coisa, quando eu estiver tratando do código governo, oposição, maioria, minoria, isso interessa para a política. Pode ter repercussão nos outros âmbitos, mas não é a mesma coisa que vai fazer o direito ou que vai fazer a economia. Tem uma especificidade no código de cada um desses sistemas, de maneira que, somadas, a função e o código fecham o sistema. Por isso são os dois elementos mais importantes da tabelinha que nós vamos distribuir para vocês, que diferencia um sistema do outro. Então, até aqui, são coisas que eu já tinha dito na semana passada. Vamos adiante e vamos para a forma de programação do sistema de comunicação político, econômico, jurídico. Podem imaginar a programação da mesma maneira que os programas de computadores. Qual a técnica, qual a tecnologia comunicativa utilizada para programar a comunicação em cada um destes âmbitos? Eu poderia dizer que, por exemplo, a política ela está programada de maneira finalística. A política vive de promessas. São as promessas de campanha, são as promessas dos programas partidários, são as promessas de governo. Vou criar 10 milhões de empregos, vou acabar com a corrupção, vou eliminar a miséria, vou diminuir as diferenças regionais, e por aí vai. São programas finalísticos, programas de objetivos ou programas teleológicos, como eu já tinha dito anteriormente. Não é esta a forma de eu programar a comunicação jurídica. A comunicação jurídica pode, eventualmente, conviver com alguma promessa, mas a comunicação jurídica está programada com a tecnologia e lícito sanção, hipótese e consequência. Desde que eu enquadre a situação em determinados parâmetros, padrões normativos, então deve ter, por consequência isto, a aplicação de uma penalidade, de uma multa, de uma sanção. São programas condicionais, e não programas
finalísticos, programas teleológicos. Agora, vamos pensar como é que funciona a programação da comunicação econômica. Será que são programas teleológicos? Será que são programas condicionais? Programas do tipo se, então? Se eu tiver dinheiro, então eu compro a propriedade, eu pago a prestação, eu vendo o imóvel. Será que é programa do C? A comunicação econômica também é programada da mesma maneira que a jurídica? Programas condicionais? Não, evidentemente não. O linha de corte para a programação econômica, ela é principalmente orientada pelo sistema de preços. O sistema de preços define quem tem e quem não tem dinheiro, recurso para comprar e quem tem ou não tem propriedade para vender. Ela é uma comunicação programada principalmente, não exclusivamente, mas a mais comum forma de programação da comunicação econômica é o sistema de preços. Vocês têm um automóvel, estão dispostos a vender o automóvel. E anunciam, o automóvel está à venda por 50 mil reais, por 40 mil reais, por 200 mil reais. E, de repente, alguém fala, puxa vida, tem lá o colega da minha classe que está querendo vender o automóvel por 50 mil reais, acho que vale a pena comprar, ele sempre cuidou direitinho do carro, eu estou disposto a pagar. É uma operação preço, 50 mil reais é bom negócio, vale a pena, porque eu sei que ele sempre tomou conta do carro direitinho, o carro dele nunca sofreu acidente, é um carro seguro, conservado, eu compro, vale a pena promover comunicação econômica. Está aqui, 50 mil reais que ele está pedindo. Em contrapartida, quem está querendo vender o automóvel, entrega o carro para o outro. Tinha automóvel, passou a ter 50 mil reais. O outro não tinha automóvel, passou a ter, mas não tem mais os 50 mil. O que baliza uma operação desse tipo? É a linha de corte, preço, 50 mil reais eu pago. Se fosse 60, 80, talvez eu não promovesse comunicação econômica. 60 está muito caro, esse carro só vale 50. O balizador da programação, da promoção ou não de comunicação econômica, acaba sendo o sistema de preços, na maioria das operações do sistema econômico. Vamos ver agora algo em relação às operações do sistema. Como é que o sistema opera? Que tipo de operação ele reproduz, repete de forma reiterada? Também aqui eu tenho diferenças importantes entre direito, política e economia. Eu poderia dizer que a operação típica do sistema político é a reprodução de poder. É poder que gera poder por meio do poder. É o poder que tem a maioria de tomar determinadas medidas. Já no campo do sistema jurídico, a operação que se repete continuamente, reiteradamente, é a operação de validação normativa. Eu tenho uma norma, ela é a condição para que eu aplique a sanção e assim sucessivamente. É norma válida, que produz norma válida por meio de norma válida. É o direito que produz o direito por meio do próprio direito. Ele reproduz esta mesma operação o tempo inteiro. E será que na economia a operação típica, a operação comunicativa típica, é a de validação normativa ou de reprodução de poder da maioria ou a variação entre a maioria e a minoria? Não. Uma forma de comunicação programada pelo sistema de preços, por exemplo, é uma forma de comunicação que reproduz outra operação, que não a validação normativa, que não a reprodução do poder. E alguém poderia arriscar. Olha, quando alguém ofereceu 50 mil reais pelo veículo do nosso colega de classe,
e o nosso colega aceitou os 50 mil reais, eu tive uma operação de pagamento. Né? E é desta maneira que funciona o sistema econômico. As operações que se reproduzem continuamente são operações de pagamento. Então, quem tinha um carro vende por 50 mil reais, pega mais o dinheiro que tinha na poupança e compra um carro melhor, compra um carro importado, compra um carro novo por 200 mil reais. Tá? Então, é pagamento que se reproduz em termos de pagamento, que gera outros pagamentos. Eu vou lá à padaria ao lado da minha casa, compro o pão todos os dias, o dono da padaria vai juntando lá o dinheiro e com estes pagamentos que eu faço a ele e mais milhares de outros clientes, dezenas de outros clientes que ele tem lá na padaria, ele paga o fornecedor de trigo, ele paga o padeiro que trabalha lá na padaria, ele faz os pagamentos para os funcionários que atendem no balcão e todo mundo recebe esses pagamentos e depois faz o pagamento do aluguel, faz o pagamento da escola do filho, faz o pagamento do leite e do pão que precisa comprar. Né? É pagamento que reproduz pagamento por meio de pagamento. Não é a operação de validação normativa e nem de reprodução do poder. O que eu tenho é a reiteração de uma operação. A mais fácil da gente visualizar é justamente aquela que ocorre no campo econômico. São as operações de pagamentos, típicas do sistema econômico. Não é isso o que se reproduz continuamente, incessantemente, no sistema jurídico ou no sistema político. São outros elementos, são outras estruturas, são outras operações que caracterizam a política e o direito se comparadas à economia. Vamos para o outro âmbito que diz respeito aos meios de comunicação utilizados. Né? Qual é o meio que leva adiante o sistema político, o sistema jurídico, o sistema econômico? Vamos começar pela economia. Como é que eu instrumentalizo ou visualizo uma comunicação programada pelo sistema de preços e que reproduz repetidamente operações de pagamento? O que eu uso para fazer tudo isso? Qual é o meio de comunicação utilizado? Não é preciso ser prêmio Nobel de Economia para saber que é o dinheiro, é a moeda. A moeda é o meio de pagamento que viabiliza as operações do sistema de preços. Então, eu tenho uma forma de programação e uma forma de operacionalização, de operação da economia pelo sistema de preços e pelo sistema de pagamentos, que se vale do meio de comunicação moeda. Não é este o meio de comunicação prevalecente no âmbito do direito, nem no âmbito da política. São outros os meios mobilizados para as operações de validação normativa ou de reprodução do poder. Por exemplo, eu poderia imaginar como um meio muito importante para o sistema político o voto, por exemplo. Muito diferente do meio moeda, ainda que eu possa ter compra de voto, mas ter um número expressivo de votos no partido, no parlamento, na eleição, este é um meio de comunicação, não é o único, mas é um meio de comunicação importante da comunicação política. Não é este o meio de comunicação prevalecente no âmbito do direito. Eu me atreveria aqui a dizer, por contar em risco próprios, porque não é o modelo, não é o Luhmann quem diz o que eu vou falar aqui, ao contrário, ele não fala nada a respeito disso, mas para não deixar um vazio aí, um vácuo, eu vou colocar a norma válida como o meio utilizado no ambiente do direito, ou pelo menos a circulação entre validade e invalidade da norma como o símbolo, norma válida, o símbolo que circula no meio do direito. Assim como a moeda é o símbolo de comunicação, é o meio de comunicação que circula no meio econômico. Como se tivesse aqui
digamos, uma analogia, uma comparação entre moeda circulante de um lado e norma válida de outro, como se desempenhassem para cada um dos sistemas de comunicação funções análogas, funções correlatas. Né? E, finalmente, no que diz respeito ao centro organizacional do Estado, em relação ao centro organizacional do Estado, não, de cada um desses sistemas, né? O centro organizacional, tomem o conceito de organização. É um conceito muito utilizado na teoria da administração, na teoria dos sistemas, na teoria do direito também, mas tomem organização como uma forma de comunicação vocacionada, tendente à tomada de decisões. Organizações tomam decisões. Isto em diversos âmbitos, não apenas na política, na economia, no direito. Peguem um tipo de organização como a escola, por exemplo. As escolas podem ser entendidas como um sistema, uma máquina de tomada de decisões. No caso aí da nossa escola, a escola vai decidir, depois de várias provas, de várias decisões interlocutórias, de vários exames, se depois de 5 anos vocês se habilitaram ou não para obter o título de bacharel em direito. É uma decisão. É uma escolha. A máquina está toda voltada para concluir com esta decisão. Tem o diploma, ou então não preencheu os créditos, não foi aprovado nas matérias, não tem o diploma. Ou então, pensem numa organização como um hospital. O hospital vai dizer se você está saudável ou está doente, se você tem alta ou não tem alta, se você pode ir para casa ou se você precisa passar por uma cirurgia. É uma máquina de tomada de decisões. A decisão completamente diferente daquela da escola. A escola está preocupada em saber se você aprendeu ou não. A diferença é saber, não saber. O hospital está preocupado com outra diferença. O hospital quer saber se você está doente ou está curado. Se você está saudável ou se você tem que passar por uma cirurgia. Saudável ou doente, a dicotomia que está em jogo. Mas as organizações escola, hospital, são vocacionadas para decidir a respeito desse tema. Aprendeu? Leva o diploma. Não aprendeu? Paciência. Está saudável? Vai para casa. Não está saudável? Continua internado. Máquinas que tomam decisões. Agora, no âmbito da política, no âmbito do direito, no âmbito da economia, o tipo de decisão macro a ser tomada não é nenhuma dessas, não é nem a escolar, nem a hospitalar. Mas eu tenho também organizações, assim como a escola, assim como o hospital, eu tenho organizações vocacionadas para a tomada de decisão. É o caso no sistema político do Estado. O Estado é a organização central do sistema político. É no aparato do Estado que eu descubro, fico sabendo se eu estou no governo ou estou na oposição, se eu sou maioria ou se eu sou minoria, se eu tenho poder ou não, se as pessoas votaram em mim, no meu partido, no meu grupo ou não. Isto tem a ver com a função do Estado para viabilizar no aparato político a função de tomada de decisão coletiva. Então, isto é um âmbito comunicacional que depende de uma organização que é vocacionada, como toda e qualquer organização, da escola ao hospital, mas passando também pelo Estado, vocacionada para um tipo de decisão que tem a ver com a função da política, a tomada de decisão coletiva.
Quando a gente fala no sistema jurídico, funcionalmente, né, qual é a função do direito? Garantir uma expectativa normativa, garantir uma expectativa de direito, com base em norma válida, em programa condicional, na diferença entre o que é legal, o que é ilegal, o que é constitucional ou é inconstitucional. Quando eu estou tratando desse tipo de tema, de assunto, qual é a organização funcionalmente mais vocacionada para este tipo de assunto? E são os tribunais, evidentemente. Alguém poderia dizer, mas o tribunal integra a máquina do Estado. Mas, funcionalmente, o tribunal serve para garantir direitos. Funcionalmente, é importante que os tribunais sejam separados da política. Funcionalmente, um tribunal pode decidir a respeito da legalidade ou ilegalidade da atuação de um governo ou de um partido. Um tribunal pode reconhecer um ilícito do próprio Estado. Então, funcionalmente, as coisas são diferentes. E, finalmente, se eu for para o âmbito da economia, que é o que falta, nas condições da sociedade moderna, tudo isso que eu estou dizendo vale para a sociedade moderna, não vale para a Idade Média, não vale para a Idade da Pedra. Nas condições da sociedade moderna, a organização central do sistema econômico, aquilo que ocupa o núcleo de uma economia capitalista nas condições que a gente conhece modernamente, uma economia financeira, uma economia monetária, uma economia que lide com sistema de preço, sistema de pagamento, com moeda. Quem ocupa a posição central, equivalente à dos tribunais para o direito, ou equivalente ao Estado para a política, são os bancos centrais, o sistema financeiro e os bancos centrais, porque é dos bancos centrais que dependem a oferta de moeda, a taxa de câmbio, a taxa de inflação, enfim, depende o sistema econômico como um todo. Não significa que os bancos sejam mais importantes do que as indústrias ou do que o agronegócio, não é disso que eu estou falando. Mas se eu tenho, sei lá, um agronegócio de soja, isto afeta um setor da economia relevante. Ou se eu tenho uma fábrica de salsicha ou de cerveja, pouco importa, atinge ali um mercado específico, um nicho ou uma parcela substancial do mercado. Agora, quando eu estou falando em quantidade de dinheiro em circulação, quem tem, quem não tem, quantidade de dinheiro circulando, taxa de câmbio, taxa de juros, eu estou falando do funcionamento da economia como um todo. Daí a importância, nas condições da sociedade contemporânea, do sistema financeiro e dos bancos centrais. Porque ter ou não ter e tratar da questão da escassez, dos preços, dos meios de pagamentos, da moeda, é uma coisa que depende, nas condições da sociedade moderna, do sistema financeiro. E não é assim aqui no Brasil. É assim também na Europa, quando o Banco Central Europeu toma decisão, ou nos Estados Unidos. É assim que funciona numa economia moderna, numa economia financeira, numa economia dentro dos moldes do capitalismo. Não estou fazendo aqui um juízo de valor, não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Eu estou dizendo que funciona assim, nestas condições é desta maneira. Tribunais não fazem a mesma coisa que bancos centrais. O Estado não faz a mesma coisa que os bancos centrais. Daí, por exemplo, a discussão a respeito da autonomia do Banco Central. E da autonomia de diversas instâncias, diversas esferas no âmbito do Estado moderno. Hoje, eu não estou em São Paulo, estou em Foz do Iguaçu, vim participar aqui em Foz do Iguaçu de um congresso
da Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Né? Primeira, olha, desde que começou a pandemia, eu não saí da cidade de São Paulo. Não foi nem ao litoral. Né? Eu não saí da cidade de São Paulo desde o início da pandemia e eu não dei nenhuma aula presencial desde que começou a pandemia. A primeira foi hoje, primeira aula presencial. O congresso era presencial. Eles me convidaram em agosto e disseram, olha, é presencial. Eu até falei, duvido que seja presencial. Em agosto, eu estava imaginando que na hora H eles iriam fazer a coisa virtual. Mas não foi realmente presencial. Eu tinha me comprometido de participar deste congresso e vim para Foz do Iguaçu, vim hoje de manhã, cheguei hoje de manhã, falei das 2 às 4 neste congresso, saí lá do lugar do evento, voltei correndo aqui para o hotel, porque tinha o lançamento da revista da pós-graduação, um número comemorativo dos 50 anos do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Então, veio a presidente da CAPES, veio o coordenador da área de Direito da CAPES, professores importantes de diversos programas de pós-graduação do Brasil, vários professores da Faculdade de Direito e o professor Scaff, que é o presidente da comissão de pós-graduação, que fez um trabalho maravilhoso à frente da comissão de pós-graduação, me convidou, falou, você é o vice-diretor, venha participar deste evento, é muito importante, vem falar o presidente da CAPES, que é o órgão responsável pela pesquisa na pós-graduação. Então, saí lá do congresso da ABAR, vim para o hotel, participei da reunião da comissão lá de pós-graduação, o lançamento da revista comemorativa dos 50 anos do nosso programa de pós-graduação. Lucas acompanhou também. Começou às 5 horas, terminou às 6h15. Então, eu estou falando praticamente desde as 2 horas da tarde até agora. Terminou às 6h15, eu peguei e entrei aqui na aula de pós-graduação. Mas por que eu estou falando isso? O que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês podem achar, aula de professor, né? Primeiro ano está falando aí de regulação, de Constituição, não sei o que, nós não entendemos ainda muita coisa. O professor pode falar o que ele bem entender, mas fica muito abstrato para a gente que está no comecinho da faculdade, fica muito abstrato. Pois eu vou dizer para vocês o seguinte, não é que eu tenha usado essa terminologia, nem tinha, no mesmo tempo que eu tenho aqui, dar uma aula para vocês de 1h40, 1h45, era um painel, participavam várias pessoas, me deram lá 20 minutos para falar e depois falava mais nos debates, mas agência reguladora, ela ocupa um papel nesta órbita aí de direito, política, economia, que reúne muitos dos elementos que a gente está apresentando aqui para vocês, mas em casos práticos. Pense em agências reguladoras como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, e por aí vai, tem um monte de agência nacional. Então, era o Congresso das Agências. Algumas são federais, outras são estaduais, outras são, inclusive, municipais. Geralmente, os diretores destas agências, eles têm mandato, este mandato lhes dá uma certa imunidade, independência, autonomia em relação ao poder executivo, mas, de outro lado, essas agências também não podem formular a política de energia elétrica, a política de telecomunicações, a política de saúde, e por aí vai. De maneira que eu posso aproveitar algumas das coisas que eu falei aqui para vocês e debater lá com eles o papel das agências reguladoras e dizer, a agência reguladora não toma a decisão que ofereça a orientação política, o norte político. Isso cabe ou ao poder executivo ou ao legislador.
A agência não pode criar da cabeça dela uma política nacional de energia elétrica, de saneamento básico, de saúde, da cabeça dela. Tá? Ela tem parâmetros para forjar esta ação política, esta ação regulatória. Porque existe quem tome decisão programante e, no âmbito das agências, essas decisões são programadas pelo legislador ou pelo Poder Executivo. Né? Ou seja, esta diferença que eu estou tratando abstratamente com vocês, hoje as perguntas que me faziam lá, eu respondia com esse instrumental aqui. Instrumental que eu estou dando para vocês é teórico. O debate que eu tive à tarde lá com representantes das agências reguladoras era um debate prático, né, para vocês verem o quanto isto é teórico, sem dúvida alguma. Estou fazendo aqui uma exposição teórica para vocês, mas estou tentando mostrar, olha, isso tem repercussão na prática. Tinha, acho que participando deste... Não da sala que eu participei, tinha umas 200 pessoas. Né? Mas eram 4 salas do mesmo tamanho, e todas elas com essa capacidade aí, 200, 250 pessoas. Então, imagino que este congresso deve ter envolvido umas 1.000 pessoas que trabalham em agências reguladoras, ou então são advogados, economistas, são juristas, professores que ensinam esses temas ou que trabalham com esses temas nas suas consultorias, nos seus escritórios. Tem muito a ver com o que nós estamos fazendo, falando aqui para vocês. Daqui a pouco vocês começam a fazer aí estágios, se é que já não estão fazendo, podem trabalhar num escritório que trate de regulação econômica, ou podem fazer um estágio até mesmo numa agência reguladora, entender estas coisas que são abstratas, teóricas, enfim, destinadas a quem está começando o curso de Direito, pode ter também alguma relevância para a prática de vocês. Então, estou mostrando este quadro que separa e diferencia política, direito e economia. Agora nós vamos para uma outra etapa da aula e do curso, que é a etapa que nos interessa mais diretamente, a etapa que tem a ver e abre um caminho maior para a gente estudar efetivamente a sociologia das constituições, da perspectiva do modelo que eu estou apresentando aqui para vocês. E aí, eu preciso introduzir outros conceitos, outras referências, e mostrar agora, não como uma coisa diferente da outra, mas mostrar o contrário, mostrar como uma coisa se relaciona com a outra, como o fato de serem sistemas diferentes promove também uma espécie de atração fatal entre esses sistemas. Né? Como eles são magnetizados e um está sempre atraído pelo outro. Eu vou começar esta exposição com uma metáfora, com uma alegoria, que quem faz é o próprio Niklas Luhmann. Né? Num texto que tem disponível na internet, em espanhol, pelo menos em português, não sei se tem isso daí, mas em espanhol eu sei que tem o texto disponível na internet. É um texto do Luhmann, que é o autor que está por trás de toda essa parafernália conceitual aí, que tem o título implausível da honestidade dos políticos. Isto aparece nesse texto aí, da honestidade dos políticos, o exemplo que eu vou trazer, mas aparece também num texto do Luhmann chamado A Constituição como Aquisição Evolutiva. Esse existe em português, disponível na internet também. É uma leitura sociológica muito conhecida, muito importante, do constitucionalismo moderno. Então, a historinha que eu vou contar para vocês, eu tirei desses textos do Luhmann, da honestidade dos políticos e a Constituição como aquisição evolutiva, que é um texto clássico de sociologia constitucional. Mas vocês podem ver, ainda que a metáfora não esteja lá,
vocês podem ver isto também no livro do Luhmann, chamado O Direito da Sociedade, particularmente no capítulo intitulado Acoplamentos Estruturais. Então, o que eu vou falar tem estas referências bibliográficas. Mas vamos começar com a historinha. Vamos começar de maneira lúdica, né? E é o Luhmann, que todo mundo considera pouco didático, pouco claro, um autor difícil, impenetrável. O exemplo que quem dá é ele. Né? O Luhmann vai pegar o exemplo do jogo de bilhar, do jogo de mata-mata, aquele jogo de bilhar de criança, sabe? Tem 4 bolas vermelhas de um lado que jogam contra 4 bolas brancas ou pretas de outro lado. As pretas contra as vermelhas. E você precisa, com as bolas vermelhas, encaçapar as pretas. Se você joga com as bolas pretas, precisa encaçapar as vermelhas. O jogo de bilhar de mata-mata. O exemplo que o Luhmann vai pegar é este daí. Mais infantil do que isso é impossível. Jogo de bilhar. E ele vai usar o jogo de bilhar para explicar justamente essa atração fatal. Como o direito é atraído para a política e como a política é atraída para o direito. E os exemplos que ele dá, eu estou estilizando um pouquinho, é mais bonito e mais elegante lá no texto do Luhmann do que na banalização que eu vou fazer aqui do exemplo. Mas o Luhmann vai dizer o seguinte: na relação entre política e direito, acontece algo parecido com aquilo que acontece no jogo de mata-mata, no jogo de bilhar. O jogo só faz sentido se uma bola constantemente tiver em atrito, em contato com a bola da cor diversa. O jogo consiste nisso. Da bola preta, encaçapar a bola vermelha, ou da bola vermelha, o jogador com as bolas vermelhas, encaçapar as bolas com a cor preta. Para que o jogo funcione, eu tenho que ter esse atrito constante. A bola de uma cor precisa entrar em contato com a bola da cor diversa, da cor oposta. E este momento do contato de uma bola com a outra, no jogo de mata-mata, o Luhmann vai usar isto para explicar ou exemplificar metaforicamente o que é o momento do acoplamento estrutural entre a política e o direito. Porque ele vai dizer que as constituições desempenham este papel social. Sociologicamente, cabe às constituições promover o acoplamento estrutural entre estes dois sistemas de comunicação, dois sistemas que existem na sociedade, mas que fazem coisas distintas. Um toma a decisão coletiva, o outro garante direitos. Um trabalha com o código governo-oposição, outro trabalha com o código lícito e ilícito. Mas este é um jogo que só tem sentido se uma bola ou um sistema estiver constantemente atraído pelo outro. Então, não se trata de falar o direito faz uma coisa, a política faz outra e ponto final, fecha o livro. Não. O direito faz uma coisa, a política faz outra, mas elas vivem desta atração fatal. Sem o contato entre política e direito, não tem jogo, assim como no jogo de mata-mata. Vamos pensar nas hipóteses que o Luhmann cita lá. Digamos que a bola vermelha, ela desconfigure completamente a bola preta, penetre na bola preta, murcha a bola preta, jogue a bola preta com tanta violência para fora da mesa. Não tem jogo. Nenhuma dessas situações tem jogo. Ou imagine que a bola preta fique em cima da bola vermelha e achate a bola vermelha. Não tem jogo. Ou imaginem vocês que uma bola cresça tanto de tamanho, a bola vermelha cresce tanto de tamanho que joga todas as outras bolas para fora da mesa. Ou
penetra na outra bola, desconfigura a outra, espedaça a outra bola. Não tem jogo. Para que eu tenha o jogo, é preciso que eu mantenha a integridade, tanto das bolas vermelhas quanto das bolas pretas. Elas estão em constante atrito. Tem esta atração fatal. Mas se uma bola jamais tocar na outra, se uma bola não tiver contato com a outra, ou se uma bola jogar a outra para fora da mesa ou desconfigurar a outra, também não tem jogo. Bom, vamos voltar aqui para a relação entre política e direito, direito e política, sistema jurídico e sistema político, e o papel das constituições. O que o Luhmann vai dizer é que este momento do toque, do contato, é um momento que sensibiliza a bola vermelha para a bola preta para a bola vermelha, que, na metáfora que ele faz, na verdade, ele está querendo dizer, o momento do toque entre a política e o direito que sensibiliza o direito para a política e a política para o direito, mantendo a integridade dos sistemas, mantendo a integridade das bolas, fazendo com que o direito não pretenda se substituir à política, ou a bola preta não pretenda substituir a vermelha, ou vice-versa, mas, ao mesmo tempo, permitindo que a garantia de independência, de autonomia, de fechamento operativo do direito para com a política e da política para com o direito não seja um impedimento para um constante contato entre a política e o direito. De forma que este papel na sociedade é desempenhado no acoplamento estrutural entre política e direito, justamente pelas constituições. Então, o papel social que a teoria dos sistemas, o Luhmann, vai indicar como sendo o papel social das constituições modernas, do constitucionalismo moderno, seria exatamente este: manter a integridade, o fechamento operacional, a proteção do sistema jurídico em relação ao político e do sistema político em relação ao direito. As constituições fazem isto, mantém a independência, a autonomia entre direito e política e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, abrem o direito para a política, abrem a política para o direito e pressupõem esta relação mediada pelo constitucionalismo moderno. O direito é sensibilizado para a política, mantendo a sua integridade, trabalhando com o seu código, com a sua forma de programação, com o seu meio de comunicação e desempenhando esta função específica do direito, por meio das constituições. Isto tudo é sensibilizado por aquilo que acontece na política e vice-versa. A política também mantém a sua integridade, o seu código, o seu programa, a sua autonomia operacional, mas se deixa sensibilizar pelo sistema jurídico. De maneira que um sistema está sempre atraído pelo outro, mas a condição para esta atração é que um não subjugue o outro, um não se confunda com o outro, um não queira substituir o outro. Quando isto acontece, costuma não dar certo. Nas condições da sociedade moderna, o processo de comunicação é bloqueado. O processo de comunicação é interrompido. Daí o alerta vermelho de muitas situações, quando se diz, olha, o Supremo Tribunal Federal está ignorando o que fez o sistema político, está atropelando o sistema político, está querendo se substituir ao sistema político. Mais ou menos, um sistema está querendo desconfigurar o outro, está crescendo tanto de tamanho que está mandando o outro para fora da mesa. Ou o contrário.
Né? Imaginem o sistema político querendo condicionar, limitar, interferir nas decisões dos tribunais, nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Rever politicamente as decisões dos tribunais. É aqui a pressão no sentido oposto. Né? É do sistema político querendo desconfigurar o sistema jurídico. Né? Muitas vezes o Supremo Tribunal Federal é acusado desta tentativa, outras tantas vezes é o Poder Executivo, exatamente esta figura aí do presidente Bolsonaro, que de vez em quando tem esses ataques histéricos e resolve fazer as ameaças. Olha, é o ultimato para o Supremo Tribunal Federal. Olha, um cabo e um soldado fecham o Supremo Tribunal Federal. Ou fica com desfile de tanque lá na Praça dos Três Poderes. Tentativas ridículas de intimidação política do sistema jurídico. Quando o jogo começa a ganhar estas características, né, o jogo fica. Deixa eu ver aqui, o João. Saiu. Eu vi uma expressão tua aí, João, mas eu não estou no chat. Pode falar, pode fazer a pergunta, por favor, João, se você quiser. Ao você comentar sobre o sistema político, o sistema judiciário estarem... eu estou te ouvindo muito baixinho, João. Deixa eu colocar o fone de ouvido aqui, ver se melhora. Estou te ouvindo muito baixinho. Por favor, pode falar. Vê se melhorou. Eu troquei de lugar aqui. Tá com problema agora. Vamos lá. Tá melhor agora para me ouvir, professor? Eu estava perguntando, a minha questão era sobre a chamada judicialização da política. Tem esse processo onde as pessoas começam a falar que as decisões do Supremo estão cada vez mais entrando na questão política, e se esse poderia ser considerado, esse apontamento que o senhor está falando sobre a interferência entre sistemas, se o sistema judiciário estaria crescendo e tomando espaço da política. Eu já vi autores defendendo, na verdade, que a política não quer tomar essas decisões e ela empurra para o Supremo tomar essas decisões. Porque é mais fácil politicamente o Supremo lidar com o backlash do que a política, os políticos lidarem. Claro que isso que eu estou falando tem a ver com este tema. É uma maneira, uma das diversas maneiras de se descrever o tema da judicialização da política. Sinceramente, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal esteja avançando a linha, não acho que o Supremo Tribunal Federal esteja politizando todas as questões, não acho que o Supremo Tribunal esteja tomando decisões políticas e não decisões jurídicas. Sinceramente, eu não acho que isso esteja acontecendo. Mas tem muita gente que acha, tem muita gente que faz esta crítica. Mas uma maneira de se ler este problema, acho que num ou no outro caso, mas são exceções, são casos excepcionais. Num ou no outro caso excepcional, acho que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou a linha. Mas foram poucos, são exceções, não é a regra. Né? Em todo caso, o Supremo Tribunal Federal atropela a Constituição, atropela o poder político, quer se substituir ao poder político. Não, acho que isso não é o que a gente verifica empiricamente, não é a característica marcante do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. Mas muita gente não pensa desta maneira. Bom, uma outra coisa que a gente poderia imaginar, ainda nesta ordem, e aí começa lá no meu livro que o Lucas pediu que vocês lessem, lá o livro sobre interpretação do direito e movimentos sociais, muitas destas coisas que eu estou falando estão lá no livro. E entre elas, esta diferença que eu quero explorar agora entre centro e periferia do sistema. Né? Mas antes de entrar nessa temática do centro e da periferia do sistema, eu acho que vale a pena a gente fazer menção também ao acoplamento estrutural, não entre o direito e a política, que é feito pelas constituições, mas ao acoplamento estrutural entre sistema jurídico e sistema econômico.
E aí, os mecanismos do acoplamento estrutural, os elementos mobilizados para o acoplamento estrutural, eles não são as constituições, evidentemente, são outros mecanismos. Assim como se eu pensar na relação entre o sistema jurídico e o sistema educativo, por exemplo, os mecanismos do acoplamento estrutural não são as constituições e nem os que eu vou apresentar aqui para a relação entre direito e economia. Por exemplo, eu falei aqui que a escola, a universidade, né, mas as escolas, de forma geral, funcionam como uma máquina ou como um sistema de tomada de decisões a respeito da pergunta: os alunos aprenderam ou não aprenderam? Qual é a relação que existe entre o sistema jurídico e o sistema educativo? O que é que sensibiliza o sistema educativo para o sistema jurídico? O que é que sensibiliza o sistema jurídico para o sistema educativo? A Constituição, eu estou dizendo aqui, ela é importante para a política e ela é importante para o direito. Ela mantém a autonomia do direito em relação à política e vice-versa, mas também aproxima o direito e a política. O que é que faz, às vezes, disso, desse mecanismo de aproximação, de atração fatal, entre o sistema jurídico e o sistema educativo? Nós poderíamos arriscar um palpite aqui e dizer que o diploma, por exemplo, é, ao mesmo tempo, um documento jurídico, porque habilita alguém a fazer o vestibular, a exercer uma profissão. É um título jurídico ter um diploma. É a prova jurídica de que você complementou um curso. Mas um diploma não tem significado apenas jurídico. O diploma tem um significado também educativo, pedagógico. Ele atesta que você aprendeu. O significado é um para o sistema jurídico, é outro para o sistema educativo, mas é o diploma que sensibiliza o processo pedagógico para o processo jurídico e o processo jurídico para o processo pedagógico. Há uma relação que respeita o âmbito do direito, respeita o âmbito da pedagogia e, ao mesmo tempo, aproxima o direito da educação, o direito do sistema educacional. É análogo, o papel do diploma para a relação entre direito e educação é análogo ao papel das constituições para a relação entre direito e política. Constituição é comum de dois, tem sentido para a política e tem sentido para o direito. Diploma é comum de dois, tem sentido para o direito e tem sentido também para o sistema educacional. Vamos ver agora na relação entre direito e economia, o que faria às vezes do diploma ou o que faria às vezes da Constituição. E esta teoria vai desenvolver, trabalhar com a hipótese de que seriam dois os elementos de atração fatal entre o direito e a economia, ou os mecanismos do acoplamento estrutural entre direito e economia. E também não é preciso ser prêmio Nobel de Economia e nem ter feito o curso de economia na FE para imaginar quais sejam estes elementos. Do ponto de vista jurídico, eu não duvido que vocês se atreveriam, já tendo feito quase que um ano, a maioria de vocês aí, um ano completo na faculdade de Direito, que vocês já pudessem arriscar um palpite e dizer: sabe o que é que sensibiliza o direito para a economia? Sabe qual é o comum de dois entre direito e economia? São duas coisas: o contrato e a propriedade. E mesmo sem ter estudado ainda direito das obrigações, direitos reais,
já dá com o primeiro ano, ou mesmo sem entrar na faculdade de Direito, já dá para desconfiar que contrato e propriedade estão presentes no mundo do direito e no mundo da economia. Quando eu falo em contrato, do ponto de vista jurídico, eu posso imaginar algumas características, alguns elementos. Será que o objeto do contrato é um objeto lícito? Será que o agente que participa do contrato, ele de fato é o proprietário da coisa que está sendo vendida? Ou ele tem a idade suficiente para firmar um contrato? Então, eu preciso de objeto lícito, eu preciso de agente capaz. E será que houve consenso realmente para determinar a venda do automóvel, a venda do apartamento, a aquisição, o contrato? Será que houve um consenso ou alguém estava com uma espingarda na cabeça do infeliz que foi obrigado a assinar um contrato contra a sua vontade? Então, eu preciso de objeto lícito, agente capaz e um consenso obtido de uma forma legítima. Esses são elementos que normalmente a teoria contratual civilística mais convencional, aponta. Então, se eu pergunto para um estudante de direito o que é contrato, ele vai provavelmente mobilizar esses elementos todos aí. Agora, se eu perguntar para um estudante de economia que já esteja adiantado no curso o que é contrato, é possível que ele vá dizer, olha, é uma maneira de eu precificar uma operação, é uma maneira de eu saber se isto aí vai dar lucro ou vai dar prejuízo, é uma maneira de eu contabilizar uma operação da empresa, ou do escritório, ou do prestador de serviço, pouco importa. Eu tenho perspectivas diferentes a respeito do que é contrato na cabeça do jurista ou na cabeça do economista. O jurista vai querer saber, é legal ou ilegal? Está em conformidade ou não com o direito? É possível que o economista olhe para o contrato e se pergunte, isso daí vai dar lucro ou prejuízo? Ou deu lucro ou prejuízo? Saímos no ganho ou saímos no prejuízo com essa história toda aí? É comum aos dois sistemas. Como é um comum de dois, na atração fatal, os contratos sensibilizam o sistema jurídico para o sistema econômico e vice-versa. Sensibilizam o sistema econômico para o sistema jurídico também. Mas o Luhmann vai dizer, não é apenas contrato. O que sensibiliza também o direito para a economia é a propriedade. Outro comum de dois. Propriedade, na cabeça do economista, é um ativo que pode ter determinada rentabilidade, pode ter determinada capacidade de gerar liquidez. É um ativo econômico, a propriedade. Na cabeça do jurista, a propriedade pode servir de garantia para outros negócios, pode ser hipotecada, pode estar registrada no registro imobiliário, oferece algumas prerrogativas ao titular daquela propriedade, dentre elas a capacidade de dispor, de vender, de alienar a propriedade. Enfim, o jurista vai olhar para a propriedade de uma maneira, o economista, possivelmente, de outra distinta. Isso significa que não exista nenhuma relação entre as coisas? Não. Significa exatamente o oposto. Significa que a propriedade, assim como o contrato, é o elemento da atração fatal. É o que atrai o direito para a economia, o que sensibiliza a economia para o direito. Então, é desta maneira, identificando nas constituições o ímã entre direito e política, e, ao mesmo tempo, aquele afastamento, aquela separação entre direito e política, é daí que a teoria dos sistemas vai deduzir a função social do constitucionalismo, das constituições. Mas não é apenas isto o que a gente deveria dizer, por enquanto, nesta altura do curso, a respeito do acoplamento estrutural
entre o sistema jurídico e o sistema político. O Luhmann vai dizer que tanto a política quanto o direito possuem um centro, como eu mencionei aí, o Estado para a política, os tribunais para o direito. Este é o centro do sistema político, o Estado, o centro do sistema jurídico, nas condições da modernidade, para o direito, os tribunais. Mas se tem um centro decisório, um centro organizacional, deve ter também uma periferia. Né? E não se trata de dizer, de forma alguma, que a periferia seja irrelevante, que a periferia seja secundária, que o centro seja determinante ou mais importante do que a periferia. A periferia é igualmente importante. Né? Só que o centro é que tem esta capacidade de dar a palavra final. Está ou não em conformidade com o direito? Papel dos tribunais. Está no governo ou está na oposição? É o papel do aparato estatal. Mas ambos os sistemas possuem também uma periferia. No caso do sistema jurídico, ainda que os tribunais desempenhem esta posição, ocupem esta posição central no sistema, o sistema possui uma periferia que desempenha um papel muito relevante para as funções desempenhadas no centro, para as decisões promovidas no centro do sistema. E considerem aí como periferia muito relevante do sistema jurídico as leis, os contratos, os atos administrativos, as decisões judiciais, os precedentes judiciais, tudo isto ocupa um papel relevante na periferia do sistema. Os tratados internacionais, e isto acaba funcionando como uma espécie de filtro daquilo que vai chegar aos tribunais. Chega aos tribunais porque tem amparo legislativo, tem amparo num precedente da agência reguladora, tem amparo num ato administrativo, tem amparo na jurisprudência daquele tribunal. Existe um tratado internacional que autoriza o processamento daquele tipo de operação, de forma que as comunicações chegam ao centro do sistema jurídico, aos tribunais, passando pelos filtros da periferia. Os filtros da periferia como que amaciam, domesticam, ajeitam as comunicações para que elas sejam processáveis em termos de lícito, ilícito, norma válida, precedente, ato administrativo, contrato, tratado internacional. Tudo isto molda a comunicação a um formato passível de ser programado em termos condicionais. Em termos de ser, então, ilícito, sanção, pode, não pode, conforme, não conforme ao direito. Então, não se trata de dizer que essa periferia seja irrelevante, ela é muito importante. Ela desempenha um papel relevantíssimo para expandir a capacidade dos tribunais, porque, do contrário, sem isso, um tribunal está fazendo política. Não tem ato administrativo, não tem lei, não tem contrato, não tem absolutamente nada que torne válida aquela decisão do tribunal. Então, periferia é muito relevante para esta concepção de dinâmica comunicacional, de um sistema que precisa trabalhar com um código, com um programa, com uma formatação. Diga lá, Alexandre levantou a mão. Pode falar, Alexandre. Que papel teriam os costumes nesse sistema de filtros, professor? Também um papel de periferia, como as leis. Para determinadas situações e para determinadas áreas do direito, o costume tem uma relevância decisiva. Por exemplo, o papel do costume no direito comercial. Quando vocês estiverem estudando direito comercial, vocês vão ver isto. O costume
tem esta força, inclusive, vinculante para o direito comercial. Se a gente esquecer do civil law, do sistema jurídico como o brasileiro, como da Europa continental, e pensar nos costumes para o direito consuetudinário, novamente, ele tem um papel análogo a este das leis, dos atos administrativos, dos contratos. Eles têm uma força vinculante. São fatos, estes costumes, que ajudam a processar em termos de licitude e ilicitude, porque eu posso ter o costume ilícito também. Tá? Costume é sempre um problema para o jurista. Digamos que eu tenha o costume de linchar as pessoas. Pode ser um costume em determinadas regiões, esse é um costume, mas não é um costume ilícito. Né? De outro lado, eu posso ter práticas comerciais que também sejam costumeiras, né? E que aí são passíveis de processamento pelo direito. Então, o costume também, eu não mencionei aqui, mas poderia ter mencionado, ocupa um papel relevante em algumas áreas do direito, decisivo, na periferia do sistema, viu, Alexandre? Muito obrigado, professor. Nada, imagina. Que mais? Mais alguém que queira fazer alguma outra pergunta? Não vejo nenhuma mãozinha levantada aí. Vamos em frente, então. Alexandre, de novo ou sem querer, Alexandre? Não. Eu tenho outra pergunta, professor. Manda bala. Até o momento, a gente mencionou conceitualmente acoplamentos ou irritações entre dois sistemas. Mas eu imagino que na complexidade da sociedade, os sistemas, vários deles se irritam ao mesmo tempo, né? O que seria um acoplamento entre mais de dois sistemas? Os tributos, por exemplo, dá para dizer que são acoplamentos entre o sistema político, econômico e o do direito? Então, tem quem arrisque esta proposta aí. Não é o que diz o Luhmann, tá? O Luhmann vai dizer que os tributos promovem o acoplamento estrutural entre a política e a economia, tá? Mas há quem faça uma análise bastante parecida com esta tua aí, viu, Alexandre? Eu, particularmente, orientei uma dissertação de mestrado de um sujeito chamado Ricardo Patti, não foi na USP, foi na PUC, eu leciono lá, você sabe bem disso, eu leciono lá na PUC também, e na PUC eu orientei o mestrado do Ricardo Patti, P-A-C-E, e o Patti escreveu uma tese sobre as contribuições de intervenção do Estado no domínio econômico. E ele vai mais ou menos, não sei se você leu a tese do Ricardo, ele vai mais ou menos nesta direção aí, de dizer que os tributos promovem o acoplamento estrutural entre direito, política e economia. Tem quem se atreva por essas ondas aí, viu, Alexandre, por estas praias. E tem um outro, que tem muita influência do Luhmann, que é um jurista alemão que tem alguns trabalhos traduzidos para o português, chamado Günther Teubner, que se escreve Teubner. Esse Teubner, se pronuncia Teubner, mas se escreve Teubner. Esse Günther Teubner, ele tem um livro traduzido para o português chamado Direito e Policontextualidade, né? Pluralidade de contextos. E ele vai dizer nesse livro, é uma ideia também parecida com a tua, Alexandre, não é igualzinha, mas é parecida com a tua. No livro Direito e Policontextualidade, traduzido para o português, o Teubner vai dizer que política, direito e economia, eles vivem um processo de coevolução. Eles evoluem simultaneamente. Isso não significa com um absoluto sincronismo, mas eles reagem por conta destes acoplamentos estruturais, reagem uns aos outros e, desta maneira, eu tenho a coevolução entre direito, política e economia. E a ideia dele aí para esta coevolução dos sistemas
é um pouco análoga à tua. Como eu sei que você tem em casa gente que fica poluindo as tuas ideias com essas leituras aí de teoria dos sistemas, não sei se você conhece não sei se você conhece alguma destas coisas, ou se foi um acaso, vai. Mas o que você Não, falou foi intuitivo, professor. Foi foi intuitivo. intuitivo. Tentando pensar nos Mas conceitos. o que você falou, eu imaginei que pudesse ter sido induzido, sabe? Mas não foi Não, não. induzido. Tem alguma coisa nestes autores, pelo menos nestes dois, um brasileiro e outro alemão, que eu mencionei, que são parecidas com o que você falou, viu, Alexandre? Tem quem esteja pensando coisas parecidas com isso, tá? Mais Muito alguma interessante. coisa, Alexandre, ou qualquer outro que queira fazer pergunta? Não, Bom, diga. Não? Bom, eu queria, mas não vai dar tempo da gente desenvolver isto hoje, né? Mas eu queria, na próxima aula, é isso aí. Obrigado. retomar. Nada, imagina. Obrigado você, Alexandre. Eu queria, na próxima semana, já anuncio aqui a promessa ou a programação para a próxima semana. Quando o direito opera com todas essas referências, o seu conceito de contrato, o seu conceito de propriedade, o seu conceito de constituição, o direito, o sistema jurídico, constrói uma maneira de se autodescrever. O sistema jurídico se autodescreve para a sociedade como um todo. E quando ele faz isso, as constituições, os contratos, a propriedade, os diplomas, estes elementos do acoplamento estrutural desempenham um papel muito relevante na maneira como o sistema jurídico se autodescreve para a sociedade. Ele se autodescreve, ele faz uma descrição dele mesmo, o sistema jurídico, né, e do lugar dele para a sociedade como um todo. Então, ele está interpretando o contrato, interpretando a propriedade, interpretando o diploma, interpretando a Constituição de uma maneira a reconstituir o papel do direito para a sociedade como um todo. Na verdade, mais do que interpretação da lei, do contrato, do costume, da propriedade, o que o sistema jurídico faz ao construir as suas autodescrições é, na verdade, a maneira como o direito vai encontrar, ou a maneira que o direito vai encontrar para descrever da sua perspectiva, do seu campo de visão, a própria sociedade. Na verdade, o que ele está interpretando não é o contrato apenas, não é a lei apenas, não é a Constituição apenas. O sistema jurídico está interpretando a própria sociedade com o desempenho da sua função, da função jurídica. Mas isso é o que a gente vai ver melhor na aula da semana que vem, com mais calma na aula da semana que vem, qual é o papel destas autodescrições, que não ocorrem apenas no âmbito do direito, ocorrem também no âmbito da política e no âmbito da economia. Eu posso antecipar para vocês que estas autodescrições tendem a descrever a política como o campo da soberania popular, da legitimidade. Estas são as autodescrições da política. A política se autodescreve como soberana, democrática, legítima. O sistema jurídico se autodescreve de outra maneira. O sistema jurídico se autodescreve como justo, equânime, constitucional, o Estado de Direito, a legalidade, né? Mobiliza outros elementos de autodescrição. Né? E a economia também se autodescreve de outra forma, que é distinta daquela da política ou daquela do direito. A economia não está se autodescrevendo como
justa, constitucional, nem como legítima ou soberana. A economia está se autodescrevendo como eficiente, promotora de inovações, maximizadora da riqueza, com uma racionalidade própria. Né? Cada sistema tem a sua maneira de autodescrição. E as constituições desempenham um papel importante, quer para as autodescrições do sistema político, quer para as autodescrições do sistema jurídico. E, digamos, as duas fórmulas que o sistema jurídico possui para se autodescrever, as principais, as mais conhecidas, o positivismo jurídico de um lado e o justnaturalismo de outro, né, atribuem às constituições papéis diferentes nestas autodescrições que o direito faz dele mesmo. Né? E as constituições idem. Mas nós vamos ver isto com mais calma na semana que vem, e eu acabo a aula de hoje passando apenas 1 minuto do tempo regulamentar. Né? 1 minuto de prorrogação apenas. Tem que terminar às 19h55, terminamos a aula às 19h56, retomamos na semana que vem com essa discussão aí a respeito da autodescrição dos sistemas e da autoobservação que o direito faz das operações internas ao sistema jurídico. Pessoal, muitíssimo obrigado para vocês. Peço desculpas por estar a voz aqui fanha, porque estou falando desde as 14h, mas acho que tem uma boa justificativa aí de por que a voz tocou a garganta seca aqui, um pouco por conta disso. Olha, muito obrigado a vocês todos, um grande abraço, uma boa semana e até a aula da semana que vem. Abraço, pessoal. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Pode falar, João. Eu tenho uma dúvida sobre o seu livro. Diga, pode falar. Quem é que está com a dúvida? Sou eu, professor João. Fale, João. Na página, acredito que 134, o senhor dá uma definição muito interessante para os movimentos sociais, chamando eles de parasitas com função, desculpe, não lembro agora a palavra que você usa, mas aí você disse que eles têm uma função disruptiva e, ao mesmo tempo, essa função disruptiva tem uma função reparadora para o sistema, como se criasse anticorpos no sistema social. E a minha dúvida é sobre se você modificaria essa definição tendo em vista os movimentos sociais modernos, mais conservadores, ultraconservadores e até reacionários que temos visto ultimamente. Você ainda consideraria eles ainda com uma função anticórpica ou só disruptiva, em certo sentido? Como manter esses dois movimentos juntos? É uma boa pergunta, viu, João? Porque este livro aí eu escrevi em 2010, 2011. Portanto, é um livro que foi escrito antes daquelas jornadas de 2013, por exemplo, ou antes da Primavera Árabe. Né? Então, é um livro anterior a este período. E é um livro também muito anterior a estes movimentos que ganharam força a partir da eleição do Trump, e entre nós, a partir da eleição do Bolsonaro, que se valem, sei lá, um movimento como tem um movimento no Brasil chamado, deixa eu ver aqui, a sigla é Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. OACB é o nome dessa entidade aí. Ordem dos Advogados Conservadores. Aí essa Ordem dos Advogados Conservadores fica metendo ação à torta e à direita de uma forma orquestrada no Brasil inteiro contra jornalistas que falam mal do Bolsonaro. Será que eu posso considerar isso também movimento social? Um movimento social que tenta solapar a liberdade de imprensa, criar um constrangimento para a imprensa, para que a imprensa, enfim, não fique falando mal do seu ídolo Bolsonaro. Isto é movimento social ou não é movimento social? A nova direita, de uma maneira geral, esta nova direita aí, com um perfil mais violento e mais agressivo na internet, isto também é movimento social? Isto é um problema para... O meu livro é anterior a isto tudo aí.
Né? Não, eu imagino que eu achei Então, bom você do seu livro é que identificou você bem. já tem uma perspectiva menos positiva sobre o movimento social. Você já tem ó, o movimento social é bom, mas ele tem um papel que não é 100% bom na sociedade, porque como eu vi, pelo menos da minha Não leitura é da que sua eu tenho, crítica, não é que eu esteja fazendo, não é que eu esteja fazendo esse tipo de leitura que é bom ou ruim. Eu sim, não estou fazendo esse tipo de leitura. O que me interessava neste livro é o seguinte: olha, existem movimentos que se valem do direito para fazer a afirmação do direito. Né? Isso que é uma certo. coisa. Agora, o que eu estou aqui dizendo, assim, tem movimento que faz o inverso. Se vale do direito, se vale dos tribunais, para ter como resultado a negação de um direito, que é o direito à liberdade de expressão. E isso eu não Certo. contemplei na minha análise. Tá? Sim, entende? Ah, Então, eu acho que isso comporta revisão, sim, você tem razão. Acho que isso comporta revisão. Mas essa revisão eu ainda não fiz, eu preciso pensar melhor, estou em dúvida de como fazer isso. não, é difícil, né? Como você colocou, eu posso falar que o movimento que invadiu o Capitólio é um movimento social? Ele, Exato. Tudo isso pegou, digamos, pegou essa turma que estuda relação entre direito e movimentos sociais, pegou meio de surpresa, entendeu? Mas nos movimentos sociais, mesmo aqueles, enfim, bem intencionados, aqueles que querem utilizar o direito para afirmar o direito, mesmo nestes movimentos sociais, eu aponto alguns problemas neles. Né? sim, Por exemplo, o fato deles não darem, muitas vezes, internamente, espaço para as oposições. Eles trabalham muito com uma lógica de unanimidade. Né? Quem for contra o movimento, que pule fora, caia fora, vá procurar outro movimento. Tá? Não tem muito correto. espaço para divergência interna. Né? Isso quem dizia Sim, lá já há muito tempo era o próprio Boaventura de Souza Santos, enfim, quase que um ícone para os estudiosos de movimentos sociais, ele que já dizia isto. Né? Danton, manda bala, Danton, revolucionário Danton. Pode falar, Danton. Não estamos te ouvindo, você está com o microfone fechado aí, Danton. Danton mandou uma mensagem que está tentando ativar o microfone, mas acho que deve estar com algum pepino lá, com dificuldade. Conseguiu, Danton? Acho que ele deve ter bloqueado quando ele entrou. Aí vai tentar, talvez ele tente entrar de novo para Ele conseguir. saiu e vai entrar de novo. Lucas, você está fazendo bullying com o Danton aí, só pelo conta do nome revolucionário dele? Libera aí o microfone dele, Lucas. Agora ele saiu, vamos ver se ele volta. Saiu. Vai ver, saiu e vai tentar voltar. O Gustavo quer fazer alguma pergunta, Gustavo? Não, professor, estou aqui só para ouvir mesmo. Pergunta Só dos está colegas. sapiando aí, Isso. pegando a canja. O Danton acho que voltou, vamos ver se ele consegue agora. Manda bala, Danton. Opa, vocês estão me escutando? Agora sim. Ah, tá. Tudo bem. Professor, boa noite. Minha dúvida é em relação ao ativismo jurídico e à programação. Eu queria saber se, por exemplo, quando o ativismo judicial ele busca uma programação teleológica, algo finalístico, ele estaria meio que deturpando a programação do direito ou não? Eu poderia falar que ele se equivale do direito para atingir uma programação política? Como que eu poderia Olha, relacionar? tá. Muito bacana a tua pergunta também, Danton. E assim como a do João Pedro, eu tenho um pouco de dificuldade para responder a tua pergunta. Eu tenderia a achar, mas são situações excepcionais, não é a regra. É o que eu falei durante a aula. Né? Eu tenho situações excepcionais nas quais eu fico com esta impressão, né? Que o ativismo vai além das possibilidades do sistema jurídico. Tem uma decisão do ministro Luiz Fachin, de 2015, 2016, 2015, eu acho. Tem uma decisão do ministro Fachin sobre o chamado, com base no conceito de estado de coisas inconstitucionais. O estado de coisas inconstitucional. Né? Aquela figura, aquele instituto jurídico, é um instituto
conceitual, é um conceito jurídico importado, um pouco da jurisprudência norte-americana, um pouco de ativistas norte-americanos, mas principalmente do Tribunal Constitucional colombiano, que em alguns casos aplicou esse conceito de estado de coisas inconstitucional. Eu acho que ali, até na época que saiu a decisão do ministro Fachin, eu escrevi um artigo juntamente com o professor Faria, um artigo de jornal, um artigo que saiu no Jornal do Estado de São Paulo, eu, o professor Faria e o professor Rafael De Jorge, da Itália, mas que estava morando no Brasil naquela época, escrevemos um artigo fazendo uma crítica à figura do estado de coisas inconstitucional e à própria decisão do ministro Fachin. Eu acho que, naquele caso, né, eu acho que o tribunal ultrapassou a linha, é um ativismo com a modelagem que você indicou aí. É um ativismo que tem um caráter muito político, na minha maneira de ver, e pouco jurídico, vai. E que acaba não tendo muito resultado prático, além de desprestigiar o próprio tribunal e o próprio direito, na minha opinião. Era o que eu dizia naquele artigo, juntamente com o Faria e com o Rafael De Jorge. Eu acho que em algumas situações isso acontece, mas elas são situações excepcionais. Essa não é a regra da atuação do Supremo Tribunal Federal. Tá? Entendi, professor. Quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei mais no caso da atuação da Lava Jato, né? Principalmente depois de todos os esquemas, de todas as investigações, de todas as decisões. Então, eu pensei mais nessa atuação tanto do Ministério Público quanto da Justiça Federal, né, visando essa programação finalística ao invés da programação do direito específico. Mas muito obrigado, professor, deu para entender agora. Obrigado. Nada, imagina. Eu acho que a atuação na Lava Jato é um exemplo infeliz disso aí, né, de ativismo judicial e também do Ministério Público, que acaba desaguando nisso. Você tem, em nome de um suposto benefício moral, em nome do combate à corrupção, você atropela a ordem jurídica, acaba dando no que deu aí, né? A Lava Jato é um grande equívoco do ponto de vista técnico-jurídico. Aquelas coisas ali, desde o início, que o juiz Moro e o promotor Dallagnol fizeram, são coisas muito complicadas, muito questionáveis, discutíveis do ponto de vista técnico-jurídico, né? Um pouco em nome da moralidade, do combate à corrupção, você manda o direito às favas. Né? Não funciona. Isso trava o processo. Uma hora, isto bloqueia o processo de acoplamento estrutural, como se um sistema tivesse querendo ocupar o lugar do outro. Né? Essa política não presta, eu agora, com o direito, vou arrombar as portas da política e botar ordem na casa. Não dá certo. Professor, mas é realmente só impossível um sistema substituir o outro? Desculpe, João. Você eu entendo muito mal. Eu entendo bem, mas eu escuto mal. O que você fala sai muito baixinho para mim. Para você também sai baixinho, Lucas? É que eu estou sem fone de ouvido, porque o meu, infelizmente, quebrou. É onde eu usava o microfone dele, agora eu uso do meu computador. Mas eu escuto. Tá baixinho, mas eu escuto o que você fala. Desculpe, você pode repetir? Claro, a minha dúvida no sentido seguinte: é possível um sistema conseguir substituir outro? Porque eles estão em disputa, pelo que eu entendo, né? Que o poder nunca tá vago, né? E se um sistema percebe o poder vago por outro, ele consegue substituir outro sistema? Por exemplo, teve um momento do governo Bolsonaro onde ele tinha terceirizado o comando do Brasil para o Rodrigo Maia, era o chamado primeiro-ministro. Isso poderia ser expandido em outro sentido, para um sistema político, um sistema econômico, financeiro, tomar conta de outro sistema? Olha, a pretensão de fazer isso é o que não falta. Pretensão é o que não falta. Agora, a capacidade de um sistema substituir ao outro é que não existe. Nas condições da sociedade contemporânea, isso não costuma não dar certo.
Tá? Certo. Você politiza a economia de uma tal maneira que bloqueia o funcionamento da economia. Ou você mercantiliza a política de uma tal maneira que a política passa a não representar nada. Tudo é o mercado. Tá? Ou então, você politiza o direito de uma tal maneira que o direito perde a sua autonomia e se confunde com a política. Não funciona também. Então, isto tudo, estas simplificações, transformar tudo em direito, transformar tudo em mercado, transformar tudo em política, né, seria mais ou menos, naquela alegoria que eu fiz do jogo de bilhar, você fazer com que a bola do mercado crescesse tanto que jogasse as outras para fora da mesa. Só tem mercado, não tem jogo. Né? Ou que a bola do direito crescesse tanto, só tem judicialização da economia, judicialização da política. Não tem jogo. Né? Então, isso é incompatível com o jogo moderno de uma sociedade complexa. Mas a pretensão de uma bola engordar e mandar as outras para fora da mesa, essa existe. Faz todo sentido, professor. Muito obrigado por tirar Nada, essas dúvidas. imagina. Obrigado a vocês. Pessoal, o Danton está mandando uma outra mensagem aí. Acho difícil. Ih, apagou a mensagem. Ela aparece, a do chat. Eu preciso entrar no chat para ver o que você leu. Deixa eu ver aqui. É sobre a PEC 5 do Ministério Público. Acho que uma tentativa aí de politizar o Conselho Federal do Ministério Público, né? Ah, tá. O professor Faria andou escrevendo alguns artigos esses dias, viu? No blog do Estadão, o professor Faria escreveu uns 2 artigos sobre esse tema aí, da PEC do Ministério Público. Tá bem, então. Pessoal, muito obrigado, viu, pelo interesse, pelas perguntas que vocês fizeram aí. O Gustavo, que ficou só ali na oitiva, e o João e o Danton, que fizeram um monte de pergunta interessante. Muitíssimo obrigado, pessoal. Que isso, valeu mesmo, professor. Tchau, até semana que vem. Tchau, Lucas, obrigado. Eu ia falar depois, a gente combina, se o senhor quiser, na sexta mesmo, na sexta-feira, a gente pode gravar uma mensagem sua aí para introdução, aí eu passo no seminário com o Schauer. Isso, é melhor, porque eu vou estar nervoso de fazer a prova à tarde, é melhor eu ficar concentrado na prova, e faço isso aí, eu gravo uma mensagem curtinha para ele. A gente pode gravar sexta-feira mesmo, depois da aula, no intervalo, a gente grava por aqui, aí eu projeto lá no dia, tá bom? Tá bom. Isso aí. Combinado, Lucas. Bom jantar agora. Obrigado, um abraço. Cuidado aí. Tchau.